Olá, eu sou Renata de Lima e este é o Fã em Pauta Especial. Por 8 anos, Márcia Perales e Edinaldo Lima estiveram à frente da Universidade Federal do Amazonas. Agora, eles deixam a reitoria da UFAM para que uma nova gestão assuma a universidade nos próximos 4 anos. Hoje, eles estão aqui com a gente para conversar e fazer um balanço do período em que estiveram à frente da universidade. Mas antes de começar a nossa conversa, veja um perfil dos nossos entrevistados. A professora doutora Márcia Perales Mendes Silva possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ingressou como professora da UFAM em 1986. Exerceu o cargo de pró-reitora de Extensão e Interiorização de 2005 a 2009. Em 2009, tornou-se a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da UFAM, sendo reeleita em 2013. O professor doutor Edinaldo Narciso Lima é graduado em Agronomia pela UFAM e possui mestrado e doutorado na mesma área pela Universidade Federal de Viçosa. Em 1990, ingressa na universidade como servidor técnico-administrativo, para, em seguida, passar a exercer o cargo de professor. Foi diretor da Faculdade de Ciências Agrárias e coordenador do curso de Agronomia. Exerceu o cargo de vice-reitor no período de 2009 a 2013 e de 2013 a 2017. Professora Márcia, professor Edinaldo, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e sejam bem-vindos. Obrigada. Professora Márcia, eu queria começar com a senhora. A senhora passou 8 anos em uma gestão, que deve ser um grande desafio. Qual o sentimento que fica nesse encerramento dessa fase? Foram 8 anos de muito trabalho, de muitas parcerias, e o que fica é a sensação de que nós fizemos o melhor que nós podíamos, de acordo com cada contexto no país, no estado, muitos avanços e muitos desafios permanecem, né? Então essa sensação ela é muito boa, porque é uma grande equipe que trabalhou muito pela nossa instituição e hoje pode dizer assim, com todas as letras, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para fazer a UFAM cada vez melhor. Professor Edinaldo, para o senhor, nesses 8 anos, qual foi o momento mais marcante? Eu acho que todos os momentos ao longo desse período são momentos importantes na universidade, né? Desde o processo de construção da nossa equipe, o processo de encaminhamentos diários da gestão da universidade, um trabalho compartilhado ao longo desse tempo, né? E que nos ajudou como equipe e como pessoas a crescer nesse processo. Então, as decisões que tomamos juntos, né, aquilo que trabalhamos junto com os conselhos da universidade, as reuniões que mantivemos ao longo do tempo com os estudantes, né, tivemos em várias ocasiões em que nós tivemos essa possibilidade de discutir com os estudantes melhorias para dentro da assistência estudantil. Né. Tanto é assim que a assistência estudantil foi uma dos avanços importantes que a universidade experimentou nesse tempo, né, e a universidade, inclusive, é uma das universidades que mais investiu nesse item, né. Então, assim, não se pode destacar um caso específico, no meu entendimento, né, mas destacar um trabalho que foi crescendo ao longo desse período e que levou à construção, à ampliação daquilo que a gente acreditava para a universidade, né, na interiorização, na ampliação da graduação, da pós-graduação, da pesquisa, enfim, o conjunto da instituição todo se cresceu nesse período todo. Professora, uma universidade é um ambiente extremamente complexo, né? E um gestor precisa ter essa visão macro, micro do cenário institucional. No caso da UFAM, qual o diferencial que ela tem em termos de gestão em relação às outras universidades? São muitos, não é apenas um. Primeiro que nós somos a única Universidade Federal do Amazonas, continuamos a sê-lo, né? Passados aí mais de 100 anos. Esse é um espaço em que nós podemos nos manifestar, nós podemos publicar e produzir com liberdade. Nós respeitamos as posições que são diferentes das nossas, mas nós temos o direito e o espaço e a legitimidade para colocar o que nós pensamos. Esse é mais um diferencial.
Um outro diferencial é que a universidade, ela tem uma mega responsabilidade em relação ao desenvolvimento regional. Ao longo desses 8 anos, nós podemos acompanhar um processo de interiorização, por exemplo, que foi iniciado em 2005, 2006, e aí em 2009 nós assumimos, e nós estamos em 2017. Você consegue identificar, por exemplo, nos municípios, algumas diferenças. Primeiro foi aquela injeção de recursos imensa que foi feita com a contratação de 600 profissionais, né, para os 5 campi, por exemplo. E você começa a ver que essas pessoas passam a demandar serviços básicos de hotelaria, de transporte, passam a demandar também momentos e espaços de lazer, de cultura. Então, essa demanda pressiona também o município, que por sua vez pressiona o Estado para que novos serviços e serviços não existentes, eles passem a existir naquele município. E qual é o papel da UFAM? A UFAM, ela é a indutora desse desenvolvimento. A ida da universidade, porque nós estávamos no interior há bastante tempo, mas a ida de forma permanente, ela induz. Então, a universidade, ela tem um caráter que preza realmente pela sua autonomia, embora ela converse e dialogue com todos. Com todos. Mas quando ela resguarda os seus princípios, ela está dizendo, nosso diálogo vai até aqui. A partir do momento que um desses princípios for ferido, nós vamos parar e não vamos ter condição de ir em frente, por exemplo, fazendo trabalhos conjuntos, porque é isso que possibilita a parceria. É a convergência de objetivos. Você não deixa de ser o fã, o parceiro não perde suas características, mas vocês têm algo em comum. E a universidade, ela coloca isso como uma grande possibilidade, né? Para todos nós pesquisadores, docentes, estudantes, técnicos, ela possibilita isso. Mas talvez a diferença mais importante da nossa instituição seja a credibilidade que ela conquistou, que é imensurável. Que ela conquistou não foi agora, de 8 anos para trás, não é isso que eu estou dizendo. Ao longo do seu nascimento, da sua modificação, passando de escolas, passando para a universidade, toda a trajetória histórica da instituição, ela resguarda a sua credibilidade. E isso é o que há de mais caro para todos nós. Porque nós sempre queremos que a instituição seja melhor, mas esses passos, eles têm que estar alinhados e de forma intransigente com os princípios que essa instituição defende, de autonomia, de liberdade de expressão, de busca de excelência, com compromisso social, enfim, ensino, pesquisa e extensão. Então, são características que perfilam a Universidade Federal do Amazonas e que não podem ser reduzidas a uma só. Na verdade, é esse conjunto que eu acredito que faz toda a diferença para a nossa instituição. A senhora mencionou, por exemplo, o caso da interiorização, que foi uma marca da gestão de vocês. Como a interiorização impacta no ensino da UFAM? Primeiro que a ida da universidade para os 5 municípios, Quari, Humaitá, Benjamin Constant, Parintins e Itacoatiara, primeiro que isso não se dá de forma isolada. Isso tem a ver com uma política federal que foi instituída. A universidade soube aproveitar isso muito bem e trouxe isso para o seu projeto como prioridade, para a sua ação como prioridade. De que forma isso impacta para o estudante? Ora, a primeira coisa, talvez uma das mais importantes, ele vai ter o acesso ao ensino superior público, de qualidade, sem precisar migrar para Manaus. Todos eles, se eles tinham esse objetivo, eles precisariam vir para a capital, que já concentra mais de 80% da renda, iria concentrar também essas possibilidades de qualificação. Então, isso tem um impacto na vida do estudante. Para você ter uma ideia, estudantes nossos, pós-interiorização, novo modelo, eles são nossos professores lá. Eles não têm a intenção de ir e vir, o que é um direito constitucional e tem que ser resguardado, desde que resguardados os direitos, os interesses institucionais. Mas eles estudaram conosco na graduação, concluíram, tiveram a oportunidade de fazer concurso,
e hoje são nossos professores. Essas pessoas, elas precisam ter um olhar diferenciado, porque elas precisam de uma capacitação com mais rapidez. Por outro lado, como eu disse, elas estão lá porque são filhas da terra e olham para esse espaço com muito carinho e querem que ele cresça, e querem que as condições de vida da comunidade melhorem. Então, esse é um primeiro impacto. O outro impacto em relação ao estudante é que o mundo dele, ele é ampliado. O conhecimento permite isso. Então, você começa a ter possibilidades outras a partir do conhecimento que você tem. E esse conhecimento, a maneira como ele chega, a maneira como ele é apropriado, a maneira como ele é socializado depois, ele muda vidas, ele muda pessoas. Então, ele também muda localidades, ele também muda hábitos, desde que isso tenha embasamento. Então, esse é um impacto muito forte para os nossos jovens, por exemplo, do interior, para os nossos estudantes da universidade. Estar numa instituição pública federal e ter orgulho disso, né? Porque isso muda, e o fato dele estar lá já mudou a sua vida. Ele não está se desgarrando da sua família para vir para cá, para tentar outras possibilidades de capacitação e tudo mais. E isso é muito forte, e o fato da gente ter interiorizado dessa forma é motivo de muito orgulho para a gente, porque esse foi um projeto que assumiu condição de prioridade na nossa gestão. Professor Edinaldo, com relação ainda à interiorização, levar esses cursos para o interior significa também manutenção de infraestrutura, de ter um corpo docente, ter um corpo técnico para esses espaços. Como fazer isso em tempos de cortes orçamentários e de crise econômica? É mais difícil, naturalmente, mas nós devemos lembrar, como já disse a professora Márcia, de que esse processo ele começou em 2005, 2006, e nós assumimos a partir de 2009. Então, era um momento em que havia mais recurso disponível nesse momento, e nós soubemos, a universidade soube aproveitar bem aquela oportunidade, tanto decidindo implantar esses campi, né, quanto depois promovendo as ações necessárias à sua implantação de infraestrutura, né, buscando fazer os concursos públicos para ocupar os cargos de docentes e também de técnicos, né. Então, essa era uma fase importante do processo, a realização dos concursos, né, a formação de pessoas, a possibilidade de que as pessoas que se formaram na própria unidade acadêmica depois pudessem fazer concursos e também ingressar, naturalmente se qualificando melhor, né, para esse processo. As edificações que nós iniciamos naquele momento e depois precisamos continuar esse processo de construção, elas foram concluídas todas a partir de 2010, né, então nós buscamos também assegurar que o recurso necessário à construção dessas edificações fossem destinados a isso, né. Nós ampliamos o que era o projeto inicial das edificações, né, mas mais do que isso, não somente as edificações, mas também a questão de equipamentos necessários à realização das disciplinas, necessária à realização de parte das pesquisas. Os próprios professores desses institutos passaram a fazer a busca por isso, né? Submetendo projetos de pesquisa, conseguindo recursos para ampliar os equipamentos, né? Em suma, né? É um processo que a universidade conseguiu ampliar muito, né, nessa questão no que diz respeito a essa parte de área construída, e hoje nós estamos praticamente finalizando todo aquilo que era previsto inicialmente e outras ações que nós depois conseguimos implantar nessas unidades acadêmicas. Ok, obrigada, professor. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Fã em Pauta especial, conversando com a professora Márcia Perales e o professor Edinaldo Lima. Até já!
Olá, estamos de volta com o FAM em Pauta Especial, hoje conversando com a professora Márcia Perales e o professor Edinaldo Lima. Professor, o senhor estava falando agora há pouco, antes de encerrar o primeiro bloco, da questão financeira, né? A gente estava conversando que a interiorização aconteceu já na primeira gestão, mas em 2014 já veio um outro cenário, né? Um cenário de crise econômica, iniciam os cortes. Como é que continuou esse processo? Então, esse processo, como nós já dissemos antes, a interiorização sempre foi uma prioridade da gestão, né? Sem naturalmente descuidar das ações aqui na capital, né? Mas era uma ação prioritária em função da implantação dessas novas unidades. E, de fato, a partir de 2014, o cenário econômico do país, fiscal também se altera de forma significativa. E nós precisamos, então, fazer muitos ajustes no nosso orçamento, na nossa forma de condução, para que nós tivéssemos hoje uma universidade, pudéssemos hoje entregar a universidade sem dívidas, a universidade uma das 13 universidades federais do país, que chegamos a esse momento sem estar com dívidas, né? Fizemos, então, diversos ajustes, né? E estabelecemos também prioridades desse processo, né? Entre as prioridades, nós estabelecemos que a assistência estudantil seria uma prioridade, né? Portanto, mesmo nos momentos mais difíceis que a universidade atravessou ao longo desse período, notadamente no ano 2016, por exemplo, nós procuramos manter os restaurantes funcionando, manter a bolsa dos estudantes em dia, fazer o pagamento das empresas terceirizadas, porque são muitas pessoas que trabalham como terceirizadas na universidade, que recebem um salário que é pequeno e que, portanto, não pode sofrer qualquer tipo de atraso. É difícil, muito difícil. Procuramos fazer as escolhas adequadas do ponto de vista de infraestrutura, o que continuar, como continuar. Então, continuamos as obras do hospital, iniciamos as outras obras que eram necessárias naquele momento, né, levando em consideração essa questão orçamentária da universidade, sobretudo a questão de liberação financeira, né. Somente no ano passado, por exemplo, houve um corte de 50% nos recursos de capital da universidade. E isso, o que é o recurso de capital? Era todo o recurso necessário para as construções, para a aquisição de equipamentos. Então, isso tudo foi preciso fazer esses ajustes que nós fizemos, né, que a reitoria fez, para manter a universidade funcionando, manter os programas funcionando, e atender, como eu já disse, especialmente a questão da assistência estudantil e as demandas dos cursos do interior e também aqueles da capital. Professora, a gente queria falar um pouco a questão da evasão, né, que é uma das grandes preocupações das universidades, principalmente as públicas. A UFAM conseguiu reduzir em 29% a evasão de 2014 para 2015. Quais foram as ações que permitiram essa redução? Essa é uma questão importantíssima, porque quando nós imaginamos quase 6.000 pessoas entrando todos os anos na universidade, a gente fica imaginando que elas vão adentrar, é uma grande conquista, elas precisam permanecer e concluir no tempo estabelecido por cada projeto pedagógico, com as margens de ampliação também previstas nesses projetos, para que a gente continue fazendo com que essas vagas possam ser reiteradas e aproveitadas na íntegra. O que é aproveitada na íntegra? É isso, é esse movimento de entrada e de saída. O Tribunal de Contas da União, quando ele trabalha esse tema, ele chama a taxa de sucesso, né? Nós consideramos que é um pouco mais complexo isso. Não é só entrada e saída, embora esse seja um indicador que você consiga mensurar. Mas a gente fala que a gente está tratando de desempenho acadêmico, porque a gente tem o problema da evasão, mas nós temos também o problema da retenção na universidade, né? Às vezes são disciplinas que ainda preservam a exigência do pré-requisito. Então, se você não conseguir êxito nessa disciplina, você não consegue avançar, porque os pré-requisitos eles estão postos como condição. Então, esses percentuais, esses pontos percentuais de avanço em relação ao que a gente chama de desempenho acadêmico, eles exigiram que nós colocássemos em prática vários projetos, né? Por exemplo, quando nós temos um processo que envolve monitoria, a monitoria, ela não tenho nenhuma dúvida,
assim, um case de sucesso. Por quê? Porque nós, ao longo desse período, 2009, 2017, tivemos mais de 4.000 disciplinas que contaram com monitores. E quando você falou da taxa e falou em evasão, esses pontos que nós avançamos, né, não dá para deixar de fazer a relação. Por exemplo, a média na UFAM é 54%, né, de sucesso, como a gente chama, de desempenho acadêmico. Quando a gente faz o estudo das disciplinas que tiveram acompanhamento de monitores, essa média ela sobe para 90%. Então, foi um projeto em que nós investimos muito para que o crescimento não só de bolsas, porque havia um limite factual, né, que são os recursos, mas também monitores voluntários, a gente pudesse ter isso cada vez mais crescente, atingindo um quantitativo maior de disciplinas. Então, isso é bom registrar, mas não foi só isso. Nós tivemos o PIAP, que é um programa também criado nessa gestão, para que os alunos com dificuldades, eles tenham um acompanhamento, uma tutoria especial com professores, né? E aí eles também recebem uma bolsa, para que também as dificuldades possam ser trabalhadas e não ocorra isso dele fazer 2 ou 3 vezes a mesma disciplina e a retenção se dá nesse processo. Também, para isso, nós implantamos o projeto de capacitação continuada em relação a professores. Começamos pelo interior, mas trabalhamos isso aqui no ICE também, para que esses professores, nós temos um quadro de professores muito novo, são professores que não estão na universidade, por exemplo, como eu, há 32 anos, e eles precisam desse acompanhamento, dessa capacitação, e não é em nível de especialização, nem mestrado, doutorado, nem lato, nem stricto sensu, uma outra forma de capacitação, né? Então, nós tivemos todo esse cuidado para que os nossos estudantes, eles pudessem não desistir, porque eles se evadem, pudessem não repetir, e a gente, ao final, tivesse essa relação, esse desempenho bastante melhorado, que foi o que aconteceu com esse percentual que você falou no início da sua pergunta. Eu queria falar, professor Edinaldo, sobre a campanha UFAM Eu Cuido, né, que foi realizada agora recentemente pela gestão e que tinha como objetivo implementar ações de valorização do patrimônio, preservação da fauna e da flora, além de mudanças de atitudes. Ao mesmo tempo, a gente viu alguns casos, por exemplo, eu vou citar o caso da cadela pretinha, né, que sofreu uma agressão e acabou morrendo, assim como outros animais. Teve casos de outros animais que também foram registrados. A minha pergunta é, o senhor acredita que a campanha alcançou o objetivo dela e, levando em consideração o caso da cadela pretinha, assim como de outros animais, tem algo que precisa ser feito para interiorizar melhor os princípios da campanha pelas pessoas que circulam aqui no campus? A campanha, eu acho que a campanha é uma campanha de sucesso. Agora, uma campanha como essa, ela não se esgota num período muito curto de tempo. Nós não poderíamos imaginar que uma campanha iniciada há tão pouco tempo, ela atingisse todos os objetivos que a gente esperava atingir com ela, né? Mas dentro dessa campanha existem muitas ações importantes. Nós, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, parte do lixo que se produz na universidade, né? Nesse processo, nós fizemos editais para contratação de cooperativas de catadores. Isso foi feito, essas cooperativas foram selecionadas, essas pessoas fazem hoje este processo, né, de coleta de material, de resíduos sólidos da universidade que podem ser reciclados. Foram adquiridos materiais para que houvesse os depósitos, os locais onde colocar esses resíduos. A campanha que a gente tem feito para fins de redução de consumo de energia, né, nós iniciamos um processo de substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas tipo LED. Esse processo vai continuar, porque tem um projeto aprovado por meio do CDEAN, junto ao Amazonas Energia. Então, agora é apenas uma questão de contratação e provavelmente ainda nesse segundo semestre do ano, a universidade vai poder substituir todas as lâmpadas fluorescentes do setor norte por lâmpadas LED. E aí a questão dos animais, ela é uma questão que nós devemos ter em consideração não somente a questão dos animais domésticos que são abandonados no campus da universidade, mas também os animais silvestres. Então,
Então, o que foi feito com essa campanha relativamente à questão dos animais foi com o apoio das pessoas que no campus, que estão aqui na universidade, que trabalham com esses animais. Essas pessoas trabalham para que haja um processo cada vez maior de não abandono de animais no campus, porque aqui aqui é um espaço, é uma APA, é uma área de preservação ambiental. Então aqui nós temos um número muito expressivo de espécies silvestres, como macacos, como esquilos, cutia, preguiça, várias dessas espécies, algumas das quais são atacadas por esses animais domésticos. Portanto, aqui não se deve abandonar, se deve evitar que se abandonem animais domésticos aqui no campus da universidade. E a gente sempre procurou tratar essa questão com esse grupo de pessoas, com as ONGs que trabalham aqui, para que nós pudéssemos respeitar esses animais e trabalhar para que eles fossem levados daqui. Foram feitas campanhas para que eles fossem levados daqui. Essas pessoas sempre procuraram, as pessoas que cuidam desses animais aqui dentro, sempre procuraram tratar com todo cuidado, e nós procuramos dar o apoio necessário. Nós lamentamos profundamente esses eventos que ocorreram, de morte da cadela, de outros animais que foram mortos, envenenados ou outras ações. Não faz sentido um ataque que se faz a um animal como foi feito. Eu acho que todos nós lamentamos profundamente o ocorrido, e esperamos que isso não volte a acontecer na universidade, porque, enfim, quer dizer, atacar o animal da forma como foi feito. E, por outro lado, é muito importante que as pessoas saibam que este espaço aqui não é um local para abandonar animais. Aqui não é um local para abandonar animais domésticos, é um crime, inclusive, previsto em legislação, com penalidades previstas, a questão de abandonar animais domésticos, além de mais deixar esses animais ao cuidado de outras pessoas. E isso aconteceu, tem acontecido muito. Houve uma redução da população desses animais, é preciso que se registre, fruto do trabalho dessas ONGs, dessas pessoas que estão aqui dentro, que fazem esse cuidado. Mas nós esperamos muito que esse processo avance, que amplie-se a consciência da importância de preservação dos animais silvestres aqui e também do respeito à vida de maneira geral, inclusive respeito aos animais domésticos que são deixados aqui dentro. Nós esperamos que eles cada vez mais reduzam essa população de animais domésticos aqui na universidade. Ok, obrigada, professor. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Fã em Pauta especial. Até já! Olá, estamos de volta com o Fã em Pauta especial, conversando com a professora Márcia Perales e o professor Edinaldo Lima. Professora Márcia, queria fazer uma pergunta para a senhora com relação ao diálogo que a UFAM estabelece com a sociedade. Como a senhora avalia, na sua gestão, a forma desse diálogo? A senhora acredita que ele existe, é eficaz, e como ele foi trabalhado e pensado pela sua gestão? Primeiro, eu acredito que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu parto desse pressuposto de que a gente sempre pode avançar. Mas acredito que a universidade ela estabelece essa interlocução por meios diferentes. Por exemplo, quando nós temos assento, voz e voto nos diversos conselhos estaduais, conselhos municipais, conselhos federais. A universidade ela é requisitada permanentemente, ao ponto de, em alguns momentos, nós não termos mais professores, porque a gente sempre tenta trabalhar com pessoas que têm conhecimento naquela área, para ser uma participação, com qualidade. Essa é uma das formas. A outra, quando nós somos chamados para integrar equipes ou por meio de solicitação de perícias, de laudos, isso acontece permanentemente, e aí a comunicação que se estabelece a partir de um conhecimento técnico. Também quando nós chegamos até a comunidade por meio de, por exemplo, 39 programas de extensão universitária
Em 2009 nós tínhamos 17, aí a gente trabalhou para tentar agregar projetos em torno de programas para que eles fossem mais fortes, mais consistentes, não tivessem interrupção. E quando esses programas chegam até a comunidade, é também estabelecido um diálogo, uma troca, um crescimento mútuo, né? Nós também fazemos isso quando nós conseguimos fazer nossas pesquisas e quando nós conseguimos produzir novos conhecimentos sobre determinados temas, né, tomando por base situações ou ambientes de pesquisa bem diferenciados e a produção disso também chega à comunidade. Aliás, essa é uma das coisas assim, mais importantes, né, na pesquisa, porque, e por isso o Comitê de Ética é muito atuante. Quando isso acontece, aquele que participou do processo como sujeito da pesquisa, ele tem o direito de ter o retorno em relação a isso. Então, são diálogos que a universidade estabelece, e isso é possível em função daquilo que eu já falei no primeiro bloco, porque a forma como nós somos demandados tem por base a credibilidade que a instituição conquistou na sociedade. Como ela existe, ela é real. Então, ter a universidade nos assentos, nos conselhos, ter a universidade na interlocução por meio dos projetos, programas, laudos, perícias, isso faz com que a Universidade Federal do Amazonas está nesse processo conosco. E isso, claro, deve nos orgulhar sempre, porque eu acredito que uma instituição como essa, com esse potencial, eu digo que a instituição é uma potência sempre. E ela é uma potência porque ela é feita de pessoas têm características diferentes, mas que são, assim, se revelam nas suas áreas, têm nas suas áreas um reconhecimento que extrapola muito nosso espaço estadual e regional. Professor Edinaldo, eu queria falar agora sobre a construção do novo HUGV, né? Ele é uma obra que tem um impacto direto na sociedade aqui do Amazonas e do Norte, né? Qual o significado do hospital, dessa construção do novo hospital para a UFAM? Para a UFAM é muito grande, mas acho que é maior ainda para a sociedade amazonense, para a região amazônica. Porque, primeiro, para nós é importante porque a universidade sempre quis ter um novo hospital, porque o espaço que existia antes, e no qual a universidade formou muitas pessoas, né, sempre foi um hospital do ponto de vista de formação, do ponto de vista dos serviços ofertados, um hospital de referência, mas até por isso, né, e também porque gostaríamos de ampliar esses serviços para a sociedade e ampliar essas possibilidades de formação dos nossos estudantes, a universidade sempre desejou ter um espaço maior, moderno, e por conta disso muitos gestores buscaram construir um novo hospital. E nós tivemos a possibilidade, a oportunidade de construir este novo hospital, este novo prédio, né? E este novo hospital, ele realmente tem as condições, melhores condições para o trabalho dos nossos servidores, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, enfim, todos aqueles que trabalham na área de saúde. Ele tem melhores condições para a formação dos nossos estudantes de todos os cursos da área de saúde, mas não somente na área de saúde. Outros cursos poderão também desenvolver estágios naquele espaço. Tem a possibilidade de ofertar melhores serviços de assistência à população, e essa é outra forma que a universidade alcança a sociedade de modo geral. Aquilo que estava falando a professora Márcia, por meio do hospital, do ambulatório Araújo Lima, da clínica de psicologia, da clínica de odontologia, da farmácia escola, enfim, esses diversos do serviço de fisioterapia, essas diversas ações que a universidade desenvolve, é uma outra maneira que a universidade tem de retribuir e de chegar à sociedade, né? Então, essas são, assim, do ponto de vista do patrimônio, é a nossa maior obra construída, a nossa maior edificação construída, que deverá conseguir também a segunda etapa. Mas o mais importante não é somente a edificação, que é um aspecto importante, mas as possibilidades que essa edificação traz para os nossos estudantes e para a sociedade amazonense e amazônica de modo geral.
Professor, durante a gestão, o Brasil viveu um intenso debate sobre a questão questão de gênero, questão dos direitos das pessoas LGBTs. Um exemplo, por exemplo, é a questão do nome social, que já é usado aqui, já é regulamentado o uso na universidade. Como o senhor avalia as ações da gestão neste âmbito que a UFAM, e qual o caminho que a UFAM deve percorrer para ampliar cada vez mais os direitos da diversidade? Eu acho que o caminho que as instituições e as pessoas devem percorrer é o caminho do respeito às pessoas, né? A pessoa humana, o respeito aos direitos individuais, o respeito às leis, né? É esse respeito às leis que garante a nossa liberdade individual. Portanto, nós devemos procurar trabalhar dessa maneira. A universidade sempre fez isso, procurou respeitar as leis, procurar respeitar os direitos individuais e também respeitar o direito institucional, né? Então, não somente no que diz respeito a essas causas que você mencionou, mas também a outras causas que a universidade sempre procurou se pautar, em respeito, em reconhecimento, como as populações indígenas, as populações tradicionais. Então, todas essas são ações que fizeram parte das ações da universidade, né? Mas, fundamentalmente, eu acho que o que deve nortear as pessoas e as instituições é esse respeito, né? É o reconhecimento da diversidade e o respeito que isso deve demandar de cada um de nós. Professora, antes de fazer essa entrevista, a gente conversou com algumas pessoas aqui pelo campus e foram pontuadas várias questões da gestão. Um dos pontos que foi bem relatado foi a questão da segurança aqui no campus, né? Algumas pessoas falaram que sentiam medo, às vezes, de circular em alguns pontos, determinados horários, e também já houve casos de assaltos, né? Não só aqui no campus, mas como outras unidades da UFAM. Quais foram as ações pensadas e articuladas durante a gestão para garantir a segurança das pessoas que circulam por aqui? Essa é uma questão que todas as vezes que nós agimos, nós dissemos que não poderíamos eliminá-la. Por quê? Porque é uma questão que extrapola a universidade. Tá na sociedade, tá no Brasil, está no mundo a questão da insegurança, né? Aqui nós, primeiro, tivemos que estruturar. Então, nós criamos uma central de monitoramento, né, onde os vigilantes eles tinham um espaço adequado para poderem trabalhar. Ao lado disso, nós iniciamos um processo para tentar abrir para outras instituições processos de licitação. Que havia uma empresa que estava aqui há muito tempo e as pessoas reclamavam muito daquele serviço. Então, demoramos aí uns 2, 3 anos para conseguir. Aí, uma outra empresa entrou, conseguiu vencer o processo licitatório e nós passamos a adotar e a exigir novas posturas desses vigilantes. Eles precisam ter cursos. Em alguns momentos, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, mas é melhor que ele não esteja armado, porque aqui um quantitativo é um contingente de jovens muito grande. E se nós não tivermos uma pessoa muito bem preparada, essa pessoa com uma arma em punho, ela pode causar um estrago e não vai ter como voltar atrás. Então, essa exigência foi feita em relação às empresas. Nós criamos as guaritas suspensas para ajudar no monitoramento, modificamos todo o sistema de iluminação do campus, né? Na época foi um investimento de mais de 3 milhões de reais, não foi? Porque isso acontecia? Porque os locais escuros, eles acabam sendo locais de fácil ação dessa natureza. E aí nós também iniciamos o processo de monitoramento eletrônico por meio das câmeras, né? Você entrar na central de monitoramento, você vê muitos painéis que acompanham 24 horas. Então, para isso também precisamos de pessoal lá. Precisamos de pessoal distribuído. E temos um contingenciamento de recurso. E aí também demos orientações, não deixem, não transitem, não caminhem pelas trilhas, porque muitos queriam encurtar o seu caminho até a sua casa, ok? Mas não nessa situação de insegurança. Então, nas trilhas aconteciam uma série eram atividades que eram desenvolvidas, as que eram desenvolvidas, por exemplo, por esporte eram monitoradas, mas que eram um caminho para o acesso. A gente pede que as pessoas não usem, porque nós não temos como monitorar quase 600 hectares.
né? Então, houve um investimento grande para que nós reduzíssemos as ocorrências. Isso aconteceu, nós reduzimos bastante as ocorrências, mas o que eu costumo dizer é que a questão que envolve a segurança e que nos deixa inseguros, ela extrapola uma instituição. Mas aí a gente poderia ouvir assim, não, mas a sua responsabilidade é em relação ao FAM. A gente precisa colocar o FAM num contexto, né? E ela não está numa redoma. Então nós não temos como zerar aqui uma ocorrência ou uma abordagem, mas nós podemos fazer isso reduzindo, e foi o que aconteceu ao longo desses muitos anos. Então foi investimento em infra e sobretudo em pessoas, porque nós temos vigilantes aqui, não é mais um cargo que se abre a concurso, está em extinção. Então, um número cada vez mais reduzido, são pessoas que já têm bastante idade e que zelam por isso aqui, mas, para ter uma ideia, eles não chegam mais a 30 e hoje nós precisamos contratar 170. Então, isso exige também um orçamento imenso. Nós já estamos muito com a segurança, mas nós entendemos que é necessário para que todos nós, aqui na UFAM, nos sintamos mais seguros nesse mega espaço que é o campus de Manaus. Ok, professora. Daqui a pouco a gente volta conversando com a professora Márcia Perales e o professor Edinaldo Lima. Até já. Olá, estamos de volta com o último bloco da nossa entrevista do FAM em Pauta Especial, conversando com a professora Márcia Perales e o professor Edinaldo Lima. Professores, a gente tem muito assunto ainda para tratar, infelizmente não vai dar para tratar tudo, né? Mas, professora, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação das atividades fins da universidade, do ensino, da pesquisa e extensão. O que a senhora destacaria nesses 8 anos daquilo que foi mais relevante em cada setor que a universidade produziu? Também vou ter que ser rápida, porque são muitas coisas e assim, quando a gente fala das atividades fim da universidade, é preciso olhar que elas precisam estar encadeadas, né? Então a gente tem na pesquisa, quando nós lançamos o PAC-PG, a Meta Excelência para pós, isso também significava que nós precisávamos dar um apoio para que, por exemplo, as nossas bolsas de iniciação científica também crescessem. Quando a gente lançou o programa Jovem Doutores, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também a gente precisava acenar, porque foram só 2 pilotos no Brasil, um deles é da UFAM, que essa é uma ação que pode se tornar política pública para todas as universidades. Então, quando você tem 300 e poucos doutores em 2009, hoje você tem quase 800, você diz assim, isso não está isolado. Isso, primeiro, é uma política institucional e isso precisa ser trabalhado com o crescimento do PIBIC, né? Também saímos de 300 para 800 projetos. Então, isso significa o quê? O retorno de doutores, eu disse isso uma vez, quando você tem o título de doutor, portas se abrem, porque você tem a possibilidade de criar um grupo de pesquisa, liderar esse grupo, e você tem a possibilidade de concorrer a editais para quase tudo se exige esse título. Então, nessa área da pós, com esses 19 novos cursos que nós criamos, uma coisa vai fazendo com que a outra ela seja alavancada, né? O ensino, por exemplo, com os 22 cursos novos criados, e o curso de medicina, por exemplo, em Coari, nossa, isso é um imenso desafio, continua sendo um imenso desafio e tem relação direta com a extensão que é desenvolvida lá, a forma como a comunidade nos vê. Esses programas que eu mencionei, esses quase 30 programas, saindo de 17 para esse número de quase 40, desculpe. O que a gente tem? A gente tem a universidade atuando, a universidade produzindo, a universidade fazendo aquilo que é o seu métier, que é a formação de novos recursos humanos, que é a produção, que é efetivamente a sua inserção na região com possibilidades técnicas e a tal da busca da excelência acadêmica, mas com um compromisso social muito forte. Essas áreas também permitem que isso se expresse. Quando nós aprovamos no Consune a política de inovação e propriedade intelectual, nós precisávamos ter um espaço para apoiar docentes, pesquisadores, para que eles pudessem
serem incentivados a fazer os seus registros de patentes, né? Porque é um longo processo, desde o registro até a finalização, quando você tem a patente reconhecida. E aí, em 2009, nós tínhamos 5 patentes, né, registradas. Hoje nós temos mais de 100, diferentes naturezas, de marcas, e isso faz com que a nossa instituição ela se fortaleça como uma instituição de ensino superior. Porque a pesquisa, a extensão, a graduação, a pós, a inovação, isso unido, articulado, faz com que a universidade ela tenha mais visibilidade. E só é possível isso porque os servidores, né, eles têm que desenvolver esse papel, assumir sua responsabilidade, mas as atividades de meio também são fundamentais, porque você não consegue fazer sem ter o apoio da atividade de meio. Então, o balanço que eu faço desses últimos anos em relação a ensino, pesquisa, extensão, pós, inovação, é que nós demos passos muito importantes para o fortalecimento da nossa instituição. E há muitos desafios a serem enfrentados, a serem encarados, e eles precisam ser mesmo encarados com a devida responsabilidade, com a devida postura ética e assim, com um entusiasmo que ele não pode ser de fora para dentro, né? Ele precisa ser de dentro para fora e ele precisa contagiar pessoas, porque senão você não consegue ter grupos e não consegue fazer com que elas se sintam motivadas a trabalhar, a fazer, a pesquisar. Então, eu acredito que a gente tem um balanço muito positivo em relação a essas atividades, os números, as estatísticas, as análises qualitativas, elas mostram isso. E, claro, um conjunto de desafios aí a serem encarados, a serem enfrentados. Okay. Professor, a gente tem muitos assuntos que a gente gostaria de tratar, infelizmente o tempo não vai permitir. São 8 anos de gestão, então muita coisa precisaria ser tratada, mas para a gente finalizar, a gente ainda tem um tempinho e a gente queria que vocês deixassem uma mensagem, né? E aí vocês estão livres para falar o que vocês quiserem. É uma mensagem rápida, mas que vocês podem dirigir à comunidade acadêmica. Eu queria que o senhor começasse, professor Edinaldo. Eu quero... acho que tem 2 coisas que eu não gostaria de sair daqui sem falar. Uma coisa é o novo PDI da universidade que nós aprovamos, que nós acabamos que não conversamos sobre ele. É um PDI que vai de 2016 a 2025. Que foi fruto de um trabalho de discussão de toda a comunidade da UFAM e que resultou aprovado por unanimidade no Conselho Universitário. E este PDI aprovado, como o anterior, é ele que vai nortear os próximos anos da universidade, né? Então isso é uma coisa muito importante, é fruto do trabalho de muita gente. Um outro aspecto importante desse processo todo foi a aprovação da política ambiental da universidade. Você já destacou anteriormente a questão de este espaço ser um espaço em que nós temos os animais silvestres, também os animais domésticos que estão trabalhando para que isso possa ser controlado. Mas este é um espaço muito importante, não somente para a UFAM, mas para toda a sociedade manauara. Este campus é um campus muito importante, é a maior área verde nativa urbana do Brasil, né? Então nós estabelecemos uma política não somente para o campus, naturalmente, mas para toda a universidade. Então isso é uma coisa muito importante também que nós conseguimos aprovar. E tudo isso foi fruto de um trabalho, tudo isso que nós comentamos aqui, as conquistas que nós falamos, houve avanços, muitos avanços, são tangíveis, alguns intangíveis, mas são sempre muitos avanços. E isso tudo foi fruto do trabalho de muitas pessoas, não somente da professora Márcia, mas do conjunto, do professor que na sala de aula, no seu laboratório, fez a sua parte, e contribuiu nesse processo de construção da universidade. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a todas essas pessoas que contribuíram e dizer que há muito a ser feito, há muito a ser construído pela universidade, e a universidade espera de todos nós que mantenhamos esse compromisso como servidores públicos e também, depois, no exercício de nossas funções como gestores da universidade, que nós estaremos sempre a ocupar. Então, obrigado a todos e que nós possamos ter muito sucesso como pessoas e como instituição federal de ensino. Muito obrigado. Obrigada, professor. Professora Márcia. Bom, o que eu primeiro quero agradecer a TV UFAM pela oportunidade, que isso aqui é muito importante. Quero também registrar aqui um agradecimento ao professor Edinaldo, porque ele, diferentemente dos outros vices que a gente está acostumado a ver e que o próprio Estatuto diz,
Ele não estava na ausência somente da reitora, ele estava presente o tempo todo com a presença da reitora. Então, nós conseguimos fazer uma parceria. Eu quero agradecer muito, porque dividimos atribuições, porque decisões e responsabilidades. Isso é muito importante numa gestão, porque com a capacidade que ele tem, realmente ele precisava ter essa oportunidade de tomar as rédeas, né? Determinadas áreas de decisão dele. Professor, muito obrigada. Também quero agradecer a toda a nossa equipe, porque foram pessoas que estiveram conosco, muitas há 8 anos, né, certinhos, outras há menos tempo, mas todas têm um papel muito importante nesse processo. Eu acho que as palavras são de agradecimento para todos, para a comunidade universitária, aqueles que sempre olharam para a instituição como uma instituição que tem muitas capacidades instaladas e que por isso faz com que esse espaço, esse nome, essa marca, o FAM, ela seja respeitada. Isso não é trabalho de uma gestão, nem de duas, nem de poucos grupos. Isso é trabalho de um coletivo. E teve sempre um princípio do qual nós nunca abrimos mão, que é a construção coletiva. E eu sempre digo, às vezes ela demora um pouco mais, às vezes as discussões, mas quando você chega a uma conclusão, quando você delibera, você tem pessoas corresponsáveis por aquilo que foi definido. Então, foi uma experiência singular, um grande privilégio ser reitora dessa instituição, uma honra, como eu costumo dizer, proporcional à complexidade do cargo. E é claro que há muito a ser feito, mas muito foi feito, muito foi realizado, muitos avanços foram efetivados, e eu quero que fique sempre muito claro que essa instituição, ela é nossa. Ela é nossa, quer dizer que cada um tem a sua parcela de responsabilidade para fazê-la uma instituição cada vez mais presente, uma instituição cada vez melhor. Tenho muito orgulho de ter vivido isso na minha vida e tenho muito orgulho de poder hoje dizer, finalizado esse processo, esses 8 anos, que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance da melhor forma possível. Então, a comunidade universitária, muito obrigada. Sucesso, que é o que mais a gente deseja para essa instituição, que é fruto do trabalho de muitas pessoas. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professor Edinaldo. A gente queria parabenizar vocês por esses 8 anos de gestão, de muito trabalho. E, em nome de toda a equipe da TV UFAM, a gente agradece por aceitar o convite da entrevista e por todo o esforço também de construir, por exemplo, a TV, né, do retorno da TV. Então, muito obrigada. E a gente agradece também para você que nos acompanhou e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.